Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta cruzada evangelística também, aniversário do eletrônico El Shaddai. Com muita satisfação e alegria que estamos aqui, queremos desde já agradecer a Deus pela oportunidade, também ao nosso pastor Gediel pela confiança e transmitimos uma palavra nesta noite. Nós sabemos que é um compromisso muito grande em trazer a palavra de Deus, e logo aqui a minha retaguarda com vários pregadores da palavra, o corpo de presbíteros, e o Senhor ele nos concede essa oportunidade para transmitirmos uma palavra de Deus para os nossos corações. Queridos irmãos, sem mais delongas, abramos a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 28 e apenas o versículo de número 6. Evangelho de Mateus capítulo 28 e o versículo de número 6, que diz a palavra do Senhor. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como um dia tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, nesta noite eu quero vos trazer uma palavra dentro do tempo apropriado nesta noite. Desde já eu rogo as orações dos irmãos para que Deus ele nos dê uma palavra nesta noite. E queridos irmãos, nós sabemos que esta noite é uma noite diferenciada, porque aqui não é apenas uma festa, mas sim um lugar da manifestação da glória de Deus. Deus certamente ele já tomou todo esse espaço. Esse espaço agora, a partir deste momento, será o lugar onde Deus ele vai continuar falando com a sua igreja. Quantos veio ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? E eu estava hoje à tarde lendo a palavra do Senhor e Deus colocava uma mensagem no meu coração. E o Senhor ele colocara este versículo para transmitir para a sua igreja nesta noite. Queridos irmãos, nesta noite eu quero falar acerca de Jesus. Será que você pode olhar para o seu irmão e perguntar assim: você, olha aí, irmão, para o seu irmão, diga assim: você conhece Jesus? Pronto, fica aí com essa reflexão. No final do culto você vai entender. Queridos irmãos, sabemos que a Bíblia Sagrada ela é a fonte inspirada da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus ele veio a este mundo, nasceu, cresceu, teve seu ministério, pregou, curou enfermos, aleijados, coxo. Mas a principal finalidade de Cristo, ele veio com uma missão para este mundo. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver, principalmente nos 4 evangelhos, que fala acerca do nascimento de Jesus e também de toda a sua trajetória terrena. A palavra do Senhor diz em Mateus, desde o capítulo de número 1 até o capítulo 3 por diante, a Bíblia diz que Jesus, ele veio a este mundo, ele até foi batizado por João Batista. E a Bíblia diz que no momento que João, ele batizava no Rio Jordão, e a Bíblia diz que João, quando olha para Jesus, ele diz: mas Senhor, mas como é que eu posso lhe batizar? Você que deveria me batizar. Mas Jesus disse: não, eu tenho que ser batizado por você, para que sirva de exemplo para todas as pessoas. E diz a palavra, queridos, que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. E a Bíblia diz que do céu, Deus disse para ele: esse é meu filho em que eu tenho alegria, esse é meu filho em que eu tenho prazer. Queridos irmãos, Jesus veio para este mundo com apenas uma missão, é de levar aqueles que creem no Senhor para os céus. Uma finalidade que ele veio para nos resgatar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos dar vida,
porque outrora nós já estávamos predestinados para a morte, mas Deus do céu olhou para a terra e disse: não, eu tenho que salvar o meu povo, eu tenho que salvar a humanidade, mas para isso é preciso eu sacrificar a vida do meu único filho. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele veio, você conhece bem a história, ele veio a este mundo, e a Bíblia diz que como homem, ele veio, andou nesta terra e sentiu tudo o que o homem poderia sentir. A Bíblia diz que Jesus, ele deixou a sua glória para vir a este mundo. A Bíblia diz que ele, enquanto estava aqui na terra, ele passou por tudo que eu e você pode passar. A Bíblia diz que quando ele estava aqui, ele chorou, teve fome, teve sede. E se você observar na palavra de Deus, a Bíblia diz que no capítulo 4 de João, a Bíblia diz que Jesus, ele foi para uma cidade chamada Samaria, que quer dizer uma cidade chamada Sicar. E diz a palavra que quando Jesus, ele chega em Samaria, e tinha ali o poço de Jacó. E quando Jesus chega lá, logo chega uma mulher perto dele, ele diz para aquela mulher: mulher, eu estou com sede, aleluia. Mas aquela mulher samaritana disse: mas Senhor, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas deixa eu te dizer uma palavra nesta noite: Jesus, ele veio para quebrar protocolo, Jesus, ele veio para quebrar as correntes, Jesus, ele veio para libertar do mal, Jesus, ele veio para nos dar vida, para nos dar força, para nos dar graça. Ele veio por tua causa, aleluia. E diz que no capítulo 4, versículo 7, Jesus, ele pede água para a mulher, aleluia, para aquela mulher. E veja, observe que como homem, Jesus, ele teve sede. Mas no versículo 14, do capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se tu souber quem está te pedindo água, tu me pediria, aleluia, e eu te daria uma água que nunca mais você terá sede. Esse poço que está aí, você pode tomar água, mas você pode ficar com sede. Mas a água que eu lhe der, ela vai fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Observe que como homem, ele precisou de água, mas como Deus, ele é água viva. Glória a Deus. Se você observar mais na palavra do Senhor, aleluia, em Mateus capítulo de número 8 e versículo de número 23, a Bíblia diz que Jesus, ele chama os seus discípulos, eles entram em um barco e eles começam a navegar. Observe que Jesus, ele entra no barco juntamente com os discípulos. Mas se você ler o capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz, a partir do versículo 22 até o versículo de número 25, a Bíblia diz, queridos irmãos, que certa vez Jesus disse para os discípulos: olhe, vocês vão entrar nesse barco, mas desta vez eu não vou com vocês, aleluia, vocês vão sozinhos. E a Bíblia diz que eles foram e caminharam pelas margens do rio, e diz a palavra, queridos, que veio a tempestade e os discípulos ficaram preocupados, aleluia. E diz a Bíblia que quando já era noite, já era na quarta vigília, e a Bíblia diz que ali, eles preocupados, apavorados, e eles dizendo assim: ah, se Jesus estivesse aqui com a gente agora. Mas a Bíblia diz que de repente eles avistam o homem andando por cima das águas, aleluia. E eles disseram, aí teve um que disse assim: olha, eu acho que eu estou vendo um fantasma. Era não, irmão, era o próprio Jesus andando por cima. Aleluia. Observe que como homem, ele entrou dentro do barco, mas como Deus, ele anda por cima das águas. Eu quero ver quem é que anda por cima das águas.
Aí, sabe, até ele pensa assim, sempre tem que ter um mais ousado. Aí Pedro falou assim, mas Senhor, eu também quero ir ter contigo. Aí Jesus disse assim, vem Pedro. Aí já vai Pedro, irmão, andando por cima das águas. Mas só que quando ele chega perto de Jesus, por um momento, ele tira a vista de Jesus. Aí já vai Pedro caindo, olha Pedro caindo. Glória a Deus. Irmão, quando a gente para de olhar para Jesus, é só cair. Aleluia. Aí eu disse assim, mas para tu saber, Pedro, que eu mando em tudo. Aí Jesus disse assim, vem Pedro, pega aqui na minha mão. Vem Pedro, vem, 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 vem. Aleluia. Jesus nessa noite quer que você segure na mão dele. Quem aqui está segurado nas mãos de Jesus? Aleluia. Queridos irmãos, observe. Jesus como Deus, ele andou por cima das águas. Irmão, eu vou falar tudinho aqui. O que Deus colocou no meu coração, eu vou falar tudinho aqui nesta noite. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus como homem, a Bíblia diz que ele precisou se alimentar. Assim como nós precisamos de alimento sólido, nós também precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é o nosso alimento. Aleluia. E diz a Bíblia no capítulo 9 de Mateus, versículo 11. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para Mateus, que era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. E diz que Jesus só olha para ele e diz assim, olha Mateus, vem comigo. Irmãos, a mensagem de Jesus era muito simples. Jesus era muito simples. Ele olha para Mateus e diz assim, Mateus, vem comigo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele chama Mateus e ele vai até a sua casa. E quando ele chega na casa de Mateus, ele disse, Mateus, hoje eu quero jantar contigo. Aleluia. Mas queridos, existia também algumas pessoas que não gostavam muito de Jesus. E eles disseram assim, mas como é que o mestre de vocês, ele come na mesa de um homem pecador? Aleluia. Como é que o mestre de vocês, ele entra na casa de um homem, um cobrador de impostos? Aleluia, glória a Deus. Mas queridos, sabe o que Jesus, ele disse assim, olha, eu não vim para os bons, eu vim para aqueles que precisam de mim. Aleluia. Quem precisa de hospital é os doentes. Aleluia. Observe, queridos, quando você vai a um hospital, só chega no hospital quem está doente. Aleluia. Quem está debilitado, quem está bom não precisa ir no hospital. Glória a Deus. E era isso que Jesus estava dizendo. E com Jesus é melhor ainda, porque quando você chega no hospital, muitas das vezes você tem que chegar lá bem cedinho, pega a ficha para ser atendido. Mas com Jesus é diferente. Chegou, ele atende. Chegou, ele faz. Chegou, ele cura. Chegou, ele renova. Chegou, ele cura. Chegou, ele liberta. Aleluia. Glória a Deus. Veja aqui como o homem, ele precisou de alimento para se alimentar. Mas como Deus, a Bíblia diz em João, capítulo 6, e versículo 33, que Jesus, ele é o pão do céu. O pão que desceu do céu para saciar a tua fome nesta noite. E nessa noite ele quer saciar a tua fome. Ele quer matar a tua sede. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Se você foi convidado por alguém, ou se você veio apenas por curiosidade. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus, ele está aqui e ele quer te dar vida nesta noite. Nessa tarde Deus colocava uma palavra no meu coração e ele dizia,
Diga lá que hoje à noite não é noite de morte, mas sim é noite de vida. Jesus nesta noite, Ele quer te dar vida. Jesus nesta noite, Ele quer resplandecer diante da tua vida. Queridos irmãos, diz a palavra de Deus, se você ler e observar a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus também Ele nos revelou e também nos fala por meio do seu Filho. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele afirma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E nessa noite poderíamos perguntar: mas qual a missão que Jesus ele veio? Se você ler na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que porque Cristo, Ele morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Esta é a missão de Jesus, é de levarmos a Deus. E queridos irmãos, e para nesta noite nós saímos daqui com essa palavra em nosso coração, em Mateus, onde lemos capítulo de número 28 e versículo de número 6, a Bíblia narra, Mateus registra, aleluia, como foi, aleluia, que Jesus, ele ressurgiu, como Jesus, ele ressuscitou. Mas a Bíblia também nos mostra e fala da morte de Jesus. Se você ler o capítulo de Marcos, capítulo 15, aleluia, você vai encontrar ali, quando Jesus, ele vai para aquela cruz, e ele morre pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele era um homem simples, não tinha pecado, ele veio a este mundo, mas ele não pecou, em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E diz a palavra, queridos, que quando Jesus, ele vai para a cruz, a Bíblia diz que o dia escureceu, era meio-dia, e o dia começa a escurecer, e diz a Bíblia que se passaram mais 3 horas, e quando Jesus ele ali, ele dá o brado, e ele morre, aleluia. A Bíblia diz que Jesus morre, e nesse momento, quem sabe o inimigo, ele pensou assim: agora eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa, agora eu quero ver o que ele vai fazer com a humanidade. Queridos, naquele momento, Cristo, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em nós, ele pensou na cidade de Glória do Goitá, ele pensou aqui na cidade, na Vila de Apoti, aleluia. Naquele momento que Cristo morre, aleluia, eu creio que o inimigo diz assim: agora eu venci. Quem manda agora, me permita a expressão, quem manda no pedaço agora sou eu, aleluia. Eu quero ver quem é que vai mandar mais do que eu. Cristo morreu, mas Deus só deu esse gostinho a ele apenas 3 dias. Só foi 3 dias, irmãos. Aleluia. Hoje é 26 de janeiro de 2026. Talvez nem era para você estar aqui nesta noite. Talvez nem era para você estar vivo este ano. Mas Cristo, Ele com as suas mãos, Ele lhe guardou. Ele lhe libertou. Ele te deu vida. Aleluia. Ele deu escape para a tua vida. Talvez nem era para você passar deste ano, mas Deus nessa noite te dá mais uma oportunidade. O inimigo, ele quer acabar com a tua vida. Ele quer te destruir por dentro. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus disse: eu vou morrer por ele. Eu vou morrer por ela. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. Quem veio adorar a Cristo nessa noite? Quem veio adorar? Quem pode levantar a sua mão e adorar Jesus Cristo nesta noite? Queridos irmãos, e diz a palavra que
capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz que como homem, ele morreu. A Bíblia diz que a terra estremeceu. Aleluia! O mundo estava em escuridão. Tem pessoas aqui, irmão, que a vida dela é só escuridão. Tem pessoas aqui. Pensa que está na luz, mas não está. Aleluia. Glória a Deus. Ei, caia, chore, cadarabas. Ei, rabachore, cadarabas. Ei, rabachore, canamácia. O que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. O inimigo tentou tirar a tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, a gente está numa batalha aqui tão grande que você nem imagina. A gente está aqui, mas tem tantas coisas acontecendo aqui que você nem imagina. Mas esta noite eu tenho uma palavra para dizer: Deus quebrou o mal hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ei, canamassore, canamai. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo: Deus quebrou o mal hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu pensa que não tem ser na tua vida, não é? Aleluia. Glória a Deus. Tu pensa que ele não quer acabar contigo, não, velho. Mas Deus só deu 3 dias para ele. E diz a Bíblia que no domingo, a Bíblia diz que Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago e José, diz a palavra que elas vão lá no sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, olha para cá que eu vou terminar agora. E quando ela chega no sepulcro, a Bíblia diz que o anjo chegou primeiro e pegou a pedra, olha a pedra, e removeu a pedra. Aí chegou lá no sepulcro, removeu a pedra, ficou sentado em cima da pedra. Aí já vem Maria Madalena, quem sabe chorando. Meu Deus, o nosso mestre morreu e agora o que é que vai ser da gente? Estamos acabados, não tem mais esperança para nós. Talvez ela era pensando. Aí o anjo olha assim para ela e diz assim: Maria, eu sei que vocês vieram fazer aqui. Eu sei quem é que vocês estão procurando. Mas aquele que você veio procurar aqui, não está mais aqui. Já teve gente que entendeu aqui, ó. Arabashure kanamai. Glória a Deus. Erabashuria. Aí disse assim para elas: olha, aquele Jesus que tu procura, ele está aqui, mas não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ah! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui tão forte. Aleluia. Glória a Deus. Oh,
Eu vou deixar você adorar Ele. Se você entende que eu estou pregando aqui nesta noite. Olha a brisa de Deus aqui soprando. Deus está soprando aqui em Apoti. E está falando com a sua igreja. Está falando para aqueles que é dele e que pertence a ele. Ele está falando nessa noite: eu sou para onde quero e faço o que eu quero. Sou Deus de perto, sou Deus de longe. Quem impede o meu trabalhar, quem impede o meu agir, quem impede o meu fazer. Não tem ninguém que me resista, não tem ninguém que pode comigo. Sou eu o dono do céu, sou eu o dono da terra. Eu mando em tudo e eu não sou mandado. Quem impede o meu querer, quem impede o meu fazer, quem impede de eu levantar, quem impede de eu abaixar, quem me impede de eu agir, quem me impede o meu prosperar. Sou eu o dono dessa igreja e conto com os meus. Eu opero nos quatro cantos da terra e todo o poder é meu. Eu opero aqui e opero lá. Eu faço como eu quero e ninguém manda em mim. Sou eu que morro, mas também eu ressuscito. Sou eu que vim para sofrer, mas também eu vim para triunfar. Sou eu que me escarneceram, mas a vitória é minha. Eu quero ver quem pode comigo, eu quero ver quem impede meu agir, eu quero ver quem impede de eu trabalhar, eu quero ver quem impede de eu fazer. Ele está aqui nesta noite e Ele quer te renovar. Ele está aqui nesta noite e Ele quer fazer. Ele está aqui nesta noite para fazer um milagre. Ele está aqui nessa noite para te libertar. Ele está aqui nesta noite é para salvar. Ele está aqui nesta noite querendo o teu coração. Então abre a tua boca nesta noite e adora o Rei dos Reis. Ele está aqui para fazer, Ele está aqui para operar. E se tu ainda não entende, vem para cá que Ele quer te ensinar. Ele está aqui nesta noite, então abre a tua boca, porque Ele vai derramar a graça, é aqui neste lugar. Quem está preparado, se prepare, e quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia, porque Ele vai começar a encher. Quem tem línguas estranhas, abre a boca, que Ele vai te renovar. Quem tem boca, abre, porque Ele está fazendo. Olha Deus agindo aqui, olha Deus, Deus vai te curar. Eras. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Ele tomou conta do ambiente aqui já. Oh, meu Deus. Tu nem pensava que ia ser assim, não foi? Tu nem pensava que ia ser assim. Olha Deus surpreendendo a terra. Deus vai abalar a terra. Nessa noite Deus diz para alguém aqui: estou eu curando. Eu curo onde eu quero. Aleluia, glória a Jesus.
Deus está dizendo aqui para alguém: estou eu curando. Adash Economa Tirina Kashore Kapas Eira Mashure Kamai. Com permissão do pastor, eu queria ficar de pé. Vou terminar, pastor. É noite de cura aqui em Apoti. É noite de renovo para a vida de alguém. Deus te diz aqui nessa noite: estou quebrando eu ferrolhos. Se a igreja entende, prepara para receber. Deus está sarando a terra e está operando no meio do seu povo. Eu queria que algum dos cantores cantasse aquele hino para cadeias quebrar. Arabaxurecanai. O negócio aqui hoje é diferente, viu? No nome de Jesus. O negócio aqui hoje está sendo diferente. Há poder no nome de Jesus. Deus vai quebrar cadeias, Cadeias quebrar. algemas. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Aumenta o som, aumenta o som. Há poder no nome de Jesus. Ele vai quebrar aqui. Há poder no nome. Se você está perto de alguém que ainda não é crente, convida ele. Pra cadeias quebrar. Cadê os evangelizadores? Cadeias quebrar. Deus vai quebrar a cadeia aqui em Apoti. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Tu vai ser liberto nesta noite. Há poder no nome. O Senhor está quebrando, despedaçando. Há poder no E se tiver alguém para Jesus, venha. Você que gosta de evangelizar, veja se tem algum irmão, alguma irmã que ainda não é crente. Faça o convite. Jesus estará aqui nesta noite. E Ele vai quebrar cadeias aqui em Apoti. Ossos, cadeias quebrar. As cadeias vai cair.